Oi, oi, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Esses primeiros minutinhos é pra gente ir se organizando, pra gente ir chegando, não é isso? Sejam bem-vindos os que forem chegando. Vou me apresentar também. Muitos aqui provavelmente não me conhecem. E eu me chamo Juliana Villacorta. Eu sou uma das colaboradoras da Quinta de Luz. Faço parte dessa família já há mais de 10 anos. E tenho muito orgulho, sou muito grata por ser uma das colaboradoras, por ser uma das participantes, né, que compõem essa casa de amor, caridade, ensinamentos, cuidado, né? Então, estou muito grata e muito feliz pela oportunidade de estar aqui hoje, fazendo essa live com vocês, podendo estar aqui trazendo um tema que é tão importante de ser cuidado, de ser olhado, de ser visto, né? Eu vou, inclusive, boa noite. Quem for chegando, só me dá um retorno para eu saber se o som tá legal, se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Eu só preciso desse retorno para poder eu continuar, tá bom? Eu vou fixar aqui o título da nossa live de hoje, para poder quem for chegando, para quem for chegando poder, pronto. Para quem for chegando poder, obrigada Tice, obrigada por me dar esse retorno de que o som tá bom. Para quem for chegando saber qual é o tema, né? Então eu já deixei fixado aqui para que a gente possa ir começando a nossa live, a nossa conversa, o nosso bate-papo da noite de hoje, tá bom? Espero que corra tudo bem, que a gente não tenha nenhum tipo de interrupção. Sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse espaço, por enquanto, apenas virtual da Quinta de Luz. E tomara que muito em breve estejamos de volta no nosso trabalho físico, né? No nosso trabalho na fisicalidade, podendo nos abraçar, podendo nos sentir, nos ver, né, e nos ouvir ao vivo. Enquanto esse momento não chega, a gente tem dado o nosso melhor aqui no online, no virtual, né? Não tenho dúvidas disso, de que nós estamos nos investindo sempre, sempre, sempre em trazer um conteúdo e trazer uma mensagem de qualidade, em dirimir as dúvidas que chegam até os nossos canais, né, de comunicação, o nosso blog, o nosso e-mail, o nosso YouTube, o nosso Instagram. Então, temos feito esse trabalho cuidadoso de responder as dúvidas, as perguntas, as mensagens, de trazer temas e conteúdos que são solicitados, né? Então, é isso. Acho que já foram aí uns 4 minutinhos, já podemos começar, né? Eu vou, como se trata de um trabalho da Quinta de Luz, a gente solicita o amparo, a guiança dos nossos mentores, do Pai Maior, pedindo permissão, pedindo orientação, nos disponibilizamos para esse momento de partilha, para esse momento de aprendizado. E assim oramos um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, e assim a gente pode iniciar a nossa conversa de hoje. Pois é, eu trouxe esse tema que, assim, não por acaso, muito
muito conectada ao tema que o novembro nos convida, por termos logo no comecinho do mês o Dia de Finados, né? Que é um dia onde muitos de nós, né, reservam para relembrar, homenagear, né, até visitar alguns cemitérios, alguns espaços de oração, né? Então veio esse tema, né, de podermos conversar um pouquinho sobre esse sentimento que atravessa absolutamente todos nós. Em algum momento da vida, seja por situações diversas, todos nós experimentamos o sentimento de luto em algum momento, né? E acompanhado do luto, eu trouxe a resiliência, que é outro sentimento humano muito potente, né? Vamos chegar lá. Antes a gente vai conversar um pouquinho sobre esse sentimento do luto, que de fato atravessa a todos nós, em algumas nuances, em alguns contextos, e da gente poder olhar um pouquinho para como que a gente pode cuidar desses aspectos, fazendo sempre um link com o que a gente aprende, né, com o que a gente compreende a partir da perspectiva espírita, né, da perspectiva energética, sutil desses sentimentos, né, dessas emoções. Então, assim, eu gosto muito, tá? Eu vou ficar olhando assim um pouquinho pro lado, porque eu tenho a minha fila aqui, eu tenho o meu roteirinho para eu não me perder. Mas, por favor, se quiserem acrescentar, se quiserem perguntar, se quiserem comentar, eu vou estar olhando aqui, eu vou estar lendo os comentários, tá bom? Eu me sinto muito mais à vontade quando eu sinto que tem gente junto comigo. Quando eu sinto que a gente está de fato fazendo uma troca, uma construção, tá bom? Então, quem está chegando agora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É isso. Eu gosto muito de trabalhar com um aspecto bem de definição mesmo, sabe? Pra gente não ficar muito viajando. Então, assim, a definição que a gente encontra para luto, né? A definição de luto é sentimento de pesar ou tristeza pela morte de alguém, ou tristeza profunda causada por grande calamidade, dor, mágoa, aflição. Então, assim, é importante compreendermos que o luto, ele não necessariamente está sempre relacionado à morte de alguém, mas ele pode estar relacionado à morte de algo, à finalização de algo, ao encerramento de algum projeto, de algum trabalho, de algum relacionamento, de um processo de mudança intenso que a gente vivencia na vida. Tudo isso é atravessado pelo luto. O luto, ele não ocorre apenas quando alguém morre. Esse é o mais característico, né? É como a gente se conecta logo com a ideia de luto. Mas o luto, ele aparece quase que diariamente nas nossas vidas. Porque aquilo que deixa de ser, aquilo que morre, aquilo que se encerra, aquilo que às vezes de forma abrupta é interrompido, pode nos gerar um sentimento de luto, né? Então, um relacionamento, quando a gente termina um relacionamento, é uma tragédia, né? Geralmente, assim, é um chororô, é um sofrimento, porque é a reelaboração de algo que não é mais, de algo que deixou de ser, de algo que eu não mais terei, né? Então, assim, às vezes a demissão de um emprego, né? A mudança de um trabalho, a mudança de um território, de uma cidade, de uma casa. Sim, é possível experimentar o luto quando eu preciso me despedir de uma casa que me abrigou em alguns momentos da minha vida, né? Então, é bem importante que a gente possa ter essa compreensão,
né? E vocês vão entender um pouquinho mais pra frente por que eu tô trazendo esse entendimento de que o luto opera vários acontecimentos das nossas vidas, não só necessariamente a morte de alguém, a morte física de alguém, né? Porque enquanto espíritas sabemos que a pessoa, que a alma, que o espírito não morre, né? É apenas o corpo físico, que eu sei que não é pouca coisa. Eu sei que não é pouca coisa, que a saudade aperta, né? Mas que é importante a gente ampliar esse entendimento, ok? Eu sinto muito, Patrícia, eu sinto muito, eu tô vendo aqui, mas sinta-se acolhida e amplie essa compreensão, né, de que sua mãezinha está bem acolhida também, ela cumpriu a missão dela. Aí olha só, dito isso, né, de que o luto ele pode operar nessas diferentes nuances, nesses diferentes contextos, é importante que a gente entenda também o seguinte, né? Boa, Tice, vamos junto. É isso, o luto ele tá relacionado a esses vários acontecimentos, não só necessariamente a morte física de alguém, né? Às vezes a gente entra em processo de luto quando alguém muito querido viaja, alguém muito querido vai morar fora, alguém muito querido vai passar uma temporada num outro país. É uma despedida, é uma perda, entende? Então o luto ele opera muito nesse aspecto, tá? Da perda. É um processo que ocorre imediatamente após uma perda, que pode ser um relacionamento, uma pessoa, um trabalho, um projeto que você se investiu muito e acabou, e não tem mais, e não vai ser mais daquele jeito. Então tudo isso é luto, tá? Ele não é um sentimento único. O luto, ele é um conjunto de sentimentos e emoções que demandam um tempo para que a gente possa elaborar, para que a gente possa digerir, para que a gente possa compreender, né? Tanto que o luto a gente não consegue definir assim, luto é isso, o luto é assim, porque ele é de fato um conjunto de emoções, de sensações, de coisas que a gente experimenta e que cada um experimenta à sua maneira. Que cada um tem o seu tempo de elaborar o luto. Cada um tem a sua forma e o seu tempo de elaborar o luto. Não é possível dimensionarmos a dor do outro. Então é muito importante compreendermos isso. Não é possível dimensionarmos a dor do outro. Por que eu trago isso? Porque não dá pra gente dizer, mas acabou um relacionamento, é uma semana só de choro. Passou disso já é drama, já é exagero. Eu não sei. Porque eu não sei o quanto esse relacionamento representava na vida da pessoa. Eu não sei o quanto essa pessoa era envolvida nesta relação com a outra pessoa. Então, se alguém morre, se alguém muito querido morre, como é que eu vou dizer para a pessoa o tempo que ela pode ficar enlutada? Não, olha, passou de 3 meses, aí já é frescura, aí já é, não, sai daí, levanta, vamos fazer outra coisa. Gente, a gente não pode fazer isso. A gente precisa respeitar o tempo. Assim como nós gostamos e desejamos ser respeitadas, ser respeitados quando a gente está passando por um processo de perda, de elaboração de algo importante nas nossas vidas. De algo ou alguém importante nas nossas vidas, tá? Então, cada um de nós tem o seu tempo, tem o tempo emocional e que deve ser respeitado, tá bom? Então, é bem importante que a gente tenha esse entendimento, esse olhar que eu tô trazendo, né? Isso é empatia, isso é respeito, né? Isso é cuidado com o outro, né? A gente vive, né, numa sociedade, e isso é fato, a gente vive numa sociedade que é muito apressada, que é muito da busca do prazer,
que é muito da imagem, né? A gente sabe disso, porque a gente vê, a gente tem Instagram, a gente tem redes sociais, a gente vê que vivemos em uma sociedade, em um mundo onde o modo de funcionamento é o da pressa, é o do prazer, é o do resultado rápido, é o da estética, é o da beleza. Então, assim, é como se as pessoas não sustentassem o tempo de luto do outro. Não sustento, é como se eu não sustento o sofrimento do outro, e aí eu me agonio, eu me angustio e quero que o outro saia logo disso. Não, para com isso, vamos, levanta, vamos fazer outra coisa. Mais uma vez, é fundamental que possamos respeitar o tempo de luto, de dor, de elaboração do outro. Ah, mas era um relacionamento que nem era essas coisas todas. Eu não sei. Eu não sei o que aquilo representava na vida da pessoa, né? Ou quando é alguém que morre, de fato, né? É muito sofrido e é muito individual. Então é importante a gente ter esse entendimento de que sim, a gente vive num sistema que nos cobra, nos pressiona a não estarmos em sofrimento. É como se a gente não tivesse o direito de sentir, de elaborar, de olhar para aquilo que dói, que incomoda, que faz falta. Mas a gente tem o direito de viver isso, né? As pessoas não gostam de falar da dor, as pessoas se incomodam de falar sobre aquilo que dói, sobre aquilo que é difícil, né? Então, é importante a gente poder olhar para esse movimento de luto e respeitar, porque em alguns momentos somos nós que estaremos precisando de cuidados e querendo que respeitem o nosso espaço, o nosso tempo e a nossa forma de elaborar o nosso luto, seja ele por qual razão for, tá? Então, eu trouxe um breve resumo, mas que eu nem preciso ir muito por aí, da história do luto, tá? Na história da humanidade, o como é que a humanidade lida ou lidava com a questão do luto, tá? Então é assim, há uma história de que os antigos romanos delimitavam o tempo que as mulheres viúvas poderiam ficar de luto. Elas só poderiam ficar de luto por 1 ano. Já pensasse? Só pode ficar de luto por 1 ano. Porque não é que elas devessem chorar por 1 ano, mas é que eles não queriam. Veja só, o Estado, né? O Estado determinava que não podia-se passar mais de 1 ano nesse processo de luto. Mais de 1 ano já começa a atrapalhar. Então, você tem o direito ao seu luto por 1 ano. Essa é a história lá de Roma, tá? Os romanos antigos. Quando a gente caminha um pouco e vai para as sociedades pré-industriais, né? A gente percebe um movimento onde as pessoas eram muito levadas à comoção, ao êxtase, às lágrimas. Então foi um período mais intenso. E se a gente olha de fato para a história, né, a história humana, né, nesse período um pouco antes da indústria, um pouco antes, né, do pré-industriais mesmo, da Revolução Industrial, a gente tem uma produção muito intensa artística, né? Uma produção muito intensa do sofrimento, do culto às emoções exacerbadas, né? Sejam elas emoções difíceis, né? Quanto ao êxtase, a euforia, tá? Então, a gente observa isso na história. Então o luto era algo assim, muito avassalador, era algo muito intenso. O processo de luto era algo em que se mergulhava profundamente nessa questão, nesses sentimentos e tudo mais. Quando a gente vai para Roma, Roma é quem
pela breve pesquisa que eu fiz, Roma é quem traz esse simbolismo, esse significado de usarmos a roupa preta, de usarmos o preto para significar ou para representar que estávamos de luto, né? Que houve uma perda na família, que houve, né, uma mudança de status naquela configuração. Então a roupa preta é uma herança romana, é uma herança que os romanos antigos também trouxeram pra gente, né? Essa questão do vestuário preto, da cor preta como uma representação de luto, né? E aí é isso, a gente chega nos dias atuais e como eu falei há pouco, né? A sociedade que a gente vive, a cultura na qual a gente está inserido nesse momento é uma cultura hedonista, é uma cultura do prazer pelo prazer, e onde as pessoas enlutadas são encorajadas a saírem desse lugar, né? Não são muito respeitadas, é como se assim, deixa para trás isso, deixa disso, não fica nessa, vamos sair desse luto. E aí o que é que pode acontecer quando a gente fica fomentando esse movimento de não pode viver esse luto, deixa disso, vamos embora, a vida tá seguindo, não pode parar, enfim. O que é que pode acontecer quando a gente entra nesse movimento de não viver o luto, de não viver a dor daquilo que se perdeu ou daquela pessoa que se perdeu? O que é que pode acontecer? Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando. Eu vou trazer duas possibilidades do que é que pode acontecer. A primeira situação é a pessoa interrompe o seu processo de luto, tá? Interrompe o seu processo de luto, não vivenciando-o na totalidade. E aí, enquanto psicóloga, vou falar, a minha profissão é psicologia, sou psicóloga, que isso provavelmente vai ter uma consequência, né? Quando a gente não elabora, quando a gente não vivencia, quando a gente interrompe um sentimento latente, em algum momento ele vai voltar a se apresentar. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade que eu acho que é muito difícil também, né? Os dois caminhos aí são bem delicados. Mas a outra possibilidade é que assim, a pessoa enlutada, ela se recolhe, ela se isola, ela vive o seu luto silenciosamente, pelo medo de ser julgada, pelo medo de ser cobrada a sair desse lugar. Então, uma pessoa enlutada que não tem com quem compartilhar ou não tem como vivenciar o seu luto, sendo amparada ou amparado de alguma forma, é muito sensível também, é muito delicado, né? Então, a gente tem essas possibilidades aí, né? Ou da negação, interrupção desse sentimento, ou do isolamento e do viver sozinha e silenciosamente esse sentimento que tende a ser tão delicado, que tende a ser tão difícil, né? Então, são essas duas circunstâncias que podem acontecer. Existe toda uma teoria, uma narrativa que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, já tenham lido ou já tenham entrado em contato em algum momento. Se não, eu vou trazer aqui de toda forma, que é uma teoria de que todo processo de luto ele passa por 5 fases. Vocês já ouviram falar nessa história? Existe uma grande teórica, se eu não me engano, ela é canadense ou ela é norte-americana, agora eu não vou me lembrar, mas uma grande teórica que organizou, que sistematizou esses processos do luto e aí muitos pesquisadores, terapeutas, psicólogos foram trabalhando e reforçando essa teoria de que existem 5 fases no luto. Quais são essas 5 fases? Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Não necessariamente essas 5 fases operam nesta ordem, tá? Eu posso começar na negação e aí eu migro para negociação
volto para a depressão, fico na negação, para só depois de muito tempo aceitar. Como é que operam essas fases? Eu vou passar por elas bem rapidamente, assim, tá? A fase da negação é aquela fase onde terminou o relacionamento, ou recebi um diagnóstico difícil, ou recebi o meu aviso prévio, vou ser demitida, tá? Percebem que eu tô trazendo sempre informações que remetem a essa coisa do término, da finalização, da ruptura, da morte de algo ou alguém. Então, a fase da negação é a fase onde eu não aceito. Não aceito, o próprio nome já diz, né? É onde eu não aceito. Isso não é verdade, isso não pode ser verdade, eu não estou acreditando nisso. Não, não é possível. Eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Eu sempre resolvo, então eu vou dar um jeito. Não é possível, não é assim, isso vai passar, eu não vou precisar lidar com isso. Isso é a negação, tá? Depois vem a raiva. Mais uma vez, não necessariamente nessa sequência, mas eu vou ler nessa sequência, tá? Eu vou trazer nessa sequência. A raiva é quando você entra numa de literalmente ficar na raiva, né? De se queixar, de achar muito difícil. Então, por que eu? Por que comigo? Né? De se sentir injustiçada, de se sentir desamparada, né? Então, a raiva é justamente esse movimento de se desestabilizar, de perder a calma, de achar que não é justo, né? De que estão sendo injustos com você, de que não é assim, como é que pode isso estar acontecendo comigo, né? Então, geralmente quem está na fase da raiva tem mais resistência a receber ajuda, a ouvir conselhos, né? Evita falar sobre o assunto, porque logo fica irritada, irritado. Então, e aí percebam, tá? Que quando eu trago isso, a gente não necessariamente está falando da morte de alguém. A gente está falando dos processos de luto, né? Então, terminei um relacionamento e eu tô na fase da raiva, não quero falar sobre isso. Ai, como é que tá o fulano? Não sei, não quero saber. E tenho raiva de quem sabe. Sabe aquela história? Então, essa é a fase da raiva do luto, tá? Negação, raiva. Depois da raiva vem a negociação. Eu percebo muito essa fase quando a gente vê em filmes, séries, quando está relacionada a uma questão de saúde, quando existe um diagnóstico delicado, quando existe um adoecimento, né? Então, quando é que essa fase da negociação aparece? Ela é justamente a fase onde você entra num... E muitas vezes é com Deus, tá? Muitas vezes a gente entra numa negociação com Deus. Olha, Deus, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou cuidar melhor da minha saúde, eu vou parar de beber, eu vou acordar cedo todos os dias. Eu prometo, Deus, me ajuda a superar esse diagnóstico, me ajuda a resolver essa doença, a curar isso aqui, porque, tá? Então a negociação é essa fase onde a gente fica fazendo essa barganha com Deus, tá? Ou então, se a gente for para essa ideia do relacionamento, é quando a gente fica barganhando com o outro, de tipo, mas eu vou mudar, eu vou fazer diferente, me aceita, por favor, vamos ver como é que a gente pode fazer de outro jeito, e se a gente fizer assim e deixar de fazer de tal forma, tá? Então, a negociação é isso, é a barganha, né? É o tentar estabelecer um acordo, uma troca, né? Essa é uma das fases do luto também, tá bom? Então, é muito isso. Quarta fase é a fase da depressão. Eu acho que ela é autoexplicativa, né? Mas é geralmente a fase onde a gente deprime, onde a gente se recolhe. É onde eu acho que é quando a gente acessa a dor, né? A gente acessa o sofrimento real, né? É quando a gente saiu da negação, saiu da negociação, é quando a gente saiu da raiva, e aí vem a
a depressão, que é de fato uma fase mais embotada, é uma fase mais recolhida, né? É uma fase onde a gente entra num... Nunca mais as coisas serão as mesmas. Eu não tenho como lidar com isso. Eu vou morrer, eu não tenho condições de lidar com isso. Isso é muito pra mim, né? Ou eu não sou suficiente, eu não sirvo, né? Realmente o problema sou eu. A depressão vai para esse lugarzinho, né? A fase da depressão, né? E aí percebam que eu estou falando de uma fase do processo de luto. Eu não estou falando do adoecimento, depressão, tá? São coisas distintas. Então, o comportamento da fase da depressão é o choro, é o se isolar, né? É o comportar-se às vezes de maneira autodestrutiva, de se punir, de se achar ruim, de se achar péssima, enfim. E por fim, a última fase, que é a fase da aceitação, tá? Então, a aceitação é quando a gente aceita que acabou o relacionamento, é quando a gente aceita o diagnóstico de uma doença difícil, é quando a gente aceita que sim, acabou o ciclo naquele trabalho, é quando a gente aceita que sim, eu vou precisar me mudar, não tenho mais como continuar aqui nessa casa. Entende? A aceitação é a aceitação do processo, do acontecimento, do fato, né? Da situação. Então, os pensamentos da fase de aceitação tendem a ser, ok, não é o fim do mundo, isso também vai passar, eu vou conseguir lidar com isso, né? Eu posso superar isso, eu posso aprender com essa situação e vou melhorar para as próximas, né? Então, o comportamento dessa fase é justamente a fase onde a gente aceita e busca ajuda, ou pede ajuda, né? Busca uma orientação, um amparo, uma terapia, um colo amigo. É quando a gente busca a solução. A gente busca, né, ir para um outro lugar de movimento, né? Então, essa é a fase do luto final. De fato, as outras 4 fases, elas podem se misturar, eu posso ir e voltar entre essas fases, mas quando eu chego na aceitação é um pouco mais fácil, né? Porque a aceitação significa que eu processei, que eu digeri, que eu aceitei, né? Então, é isso. Deixa eu só ver aqui que a Tice comentou alguma coisa. O ideal seria que pudéssemos entender que o término de um ciclo e a abertura de outro é a abertura de outro. Talvez o luto seria amenizado, beneficiando a nós mesmos, com certeza. É isso, só que é como a gente está conversando aqui, né? Existem lutos e lutos, né? E existem pessoas e pessoas. Então, como eu falei lá no comecinho, a gente é impossível determinarmos ou dimensionarmos a dor do outro, né? Então, o que nos cabe é acolher, é respeitar, né? É acompanhar esse outro, sem estar julgando, sem estar exigindo, sem estar cobrando, né? E aí tem uns pontos que são bem importantes da gente olhar, né? Que é assim, quando é que o luto passa a ser um problema ou passa a ser uma questão que a gente precisa cuidar, né? É assim, geralmente, quando... Lembra das 5 fases, né? Lembra das 5 fases do luto que eu trouxe, né? Que é negação, depressão, aceitação, negociação e... Ai, desculpa, troquei tudo. Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Então, quando é que passa a ser um problema? Quando eu permaneço em uma dessas fases, não sendo a aceitação, quando eu fico muito tempo na negação, quando eu fico muito tempo na raiva, quando eu fico cristalizada na raiva, quando eu fico muito tempo na depressão, né? A barganha nem tanto, a barganha não tem como a gente ficar muito tempo na barganha. Mas se eu permaneço na depressão, na negação e na raiva, a gente vai precisar cuidar disso, né? Porque é uma fase, é pra gente passar, né? Não é pra eu ficar cristalizada, fixada, né? Nessa fase, na raiva, na negação ou na depressão, né? Principalmente essas 3 fases. Então, assim,
Aqui tem umas referências que trazem uma questão de tempo, né? De 1, 2 anos. Se eu permaneço num sofrimento muito intenso por mais de 1 ou 2 anos, é importante que a gente busque uma orientação. Porque é também muito para esse sujeito ficar tanto tempo no sofrimento, né? Então, a vida precisa seguir. E aí eu vou trazer aqui um parêntese que conversa muito com a nossa doutrina e com o nosso olhar espírita, né? Permanecer numa vibração negativa, permanecer numa vibração da negação, da raiva ou da tristeza, da autodepreciação, consequentemente, qual é o campo que eu estou criando no meu entorno? Se eu fico muito tempo nesse lugarzinho denso, sofrido, de dor, de raiva, de agonia, de eu não aceito que isso esteja acontecendo, eu não aceito que tal pessoa tenha partido, eu não aceito fazer o tratamento, eu não aceito. O que é que eu estou fomentando em mim, para a minha vida, para o meu entorno? O que é que eu estou fomentando? Né? Então, é importante a gente fazer esse link, porque uma vez que cremos em uma doutrina, né, que prega o autocuidado, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, é fundamental que a gente possa ampliar o olhar, inclusive para os processos de luto. Então, mais uma vez, o que é que eu estou dizendo? Respeite o seu processo de luto. O luto, ele precisa ser vivido, sim. Não estou negligenciando o processo de luto. Mas a permanência, a durabilidade, a intensidade desses sentimentos e emoções, vamos cuidar da gente, né? Vamos olhar, vamos se autoavaliar, né? O que é que está acontecendo? Será que eu preciso permanecer tanto? E aí é buscar ajuda de fato, né? Buscar terapia. Existem terapeutas muito capacitados, especialistas inclusive em processos de luto, em processos de enlutamento, tá? Então, existem especialistas e recursos, né, justamente para cuidar de situações calamitosas, de situações de crise e de luto graves, né? Então, é buscar ajuda, é buscar orientação. O centro espírita é bom? É massa, é incrível a gente ir, ouvir uma palestra, ouvir uma palavra de incentivo, ler, estudar o evangelho. É incrível, mas nós estamos na matéria. Então a gente cuida do espírito, mas cuida também da matéria, cuida das nossas relações, cuida da nossa cabecinha, da nossa psique, para poder cuidar do nosso corpo, né? Porque é tudo um conjunto, é tudo uma coisa só. Então, quando é que a gente precisa ficar atento ao processo de luto? Permanência. Quando tá tempo demais, quando esse é o único conteúdo, quando eu não consigo me mexer para fazer mais absolutamente nada da minha vida por muito tempo, não faz sentido, né? Então, é importante que você vá entendendo, se permitindo que alguém querido, que alguém próximo possa se aproximar, possa conversar, né? O que é que tu acha? Tu acha que eu tô muito tempo mesmo, né? Tá bom, eu vou ver como é que eu posso... Me ajuda a sair dessa? Me ajuda a elaborar isso, né? Me ajuda. É isso, tá? Tá fazendo sentido até aqui pra vocês? Como é que tá aí? Eu tô vendo que a gente tá com um público legalzinho aqui. E aí, deixa eu checar com vocês também como é que tá. A gente tem um intervalinho de tempo, né? Massa, Lê, massa. Bom, então é isso, né? Em resumo, o luto torna-se um problema quando a pessoa não chega na fase da aceitação. Quando a pessoa não entra
num novo movimento de vida, né? Isso é um problema. Quando a pessoa não se permite desapegar-se daquilo que foi, daquilo que se perdeu, né? Então, é aí que a gente precisa ficar atento a esse luto demorado, tá? Então, vejam só pra gente ir organizando essa questão do luto, né? Superar o luto não significa esquecer, tá? Superar não é esquecer. Superar o luto porque eu perdi alguém muito querido não significa que eu estou esquecendo essa pessoa, tá? Significa que eu aceitei que aquele ciclo finalizou-se, que aquela história terminou, que aquela pessoa cumpriu a missão dela e partiu. Então, é aceitar e continuar a tocar a minha vida, é aceitar e seguir com novos projetos, com outras possibilidades de relações. É de assim, quando é no caso da morte de alguém querido, esse ano eu perdi minha avó muito amada, muito, muito, muito linda, muito querida. Mas é entender que ela partiu, mas ela continua viva em cada um dos netos, em cada um dos filhos, e que tem tanta coisa que a gente aprendeu com ela e que a gente vai continuar a fazer e compartilhar e disseminar no mundo, que isso é mantê-la viva. E isso é continuarmos vivos, né? Isso é honrarmos a vida e a existência dessa pessoa. É quando eu busco a minha felicidade e a minha realização. Eu estou honrando a vida dos meus ancestrais. Eu estou honrando a vida de todas as pessoas que passaram pela minha vida. Entendem? Então, superar não é esquecer, mas é ressignificar, é entender, é tocar a vida, é seguir na vida e não ficar vibrando na morte, na perda, na ruptura, no término, tá? Então, a superação só se dá a partir de um longo processo, que ela não significa esquecer, ou fingir que não aconteceu, ou ainda não sentir quando se lembrar. Porque sim, pode ser que em alguns momentos eu me lembre de minha avó e eu sinta a saudade dela. Ou pode ser que em alguns momentos eu me lembre de um relacionamento que eu tive e eu, poxa, que pena, né, que acabou, foi tão difícil. Mas já foi. E eu não vou ficar permanecendo naquilo, eu não vou ficar permanecendo na dor, eu não vou ficar permanecendo na agonia, tá? Então, superar não é esquecer. Tenham isso em mente. Sim, a saudade fica, né? Mas que a gente guarde num lugarzinho muito carinhoso dentro da gente. Não é isso? Então, assim, é importante dar para as pessoas tempo suficiente para sentirem, para se lamentarem, para elaborarem o seu luto. Não apressando o ritmo de quem está enlutado, não ignorando a sua dor, apenas cedendo um ombro amigo e presente. É sobre isso, tá? Então eu acho que a gente conseguiu entender bem direitinho como que a gente pode cuidar do nosso luto quando formos nós que estivermos experimentando um processo de luto e do luto de alguém querido, né? Um amigo, um irmão, um colega de trabalho, né? Alguém que esteja passando por um momento de luto, por uma fase de luto, por uma situação de perda na vida. A melhor forma da gente amparar é não julgar, é não apressar, é não ficar dando pitaco, é acolher, é amparar. Poxa, eu sinto muito, amiga, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Mas eu tô aqui. Se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Diz se não é massa ouvir isso. Diz se você não se sente cuidada, se você não se sente cuidado. E aí eu não tô julgando, eu não tô cobrando, eu não tô virando pra tu, bota uma roupa, vamos embora, vamos sair. Não, eu não quero botar uma roupa e sair. Eu quero ficar aqui, quietinha na minha cama. Fica aqui comigo um pouquinho, porque eu tô triste, porque tá doendo. Então tá bom, então vamos ficar aqui. Entende? É mais ou menos por aí.
respira. Eu acho que a gente conseguiu explanar bem o luto, não foi? Eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando pro relógio. A gente tem 15 minutinhos. 15 minutinhos pra falar de resiliência. A gente vai falar de resiliência. Mas deu pra gente explanar bem o luto, não foi? Eu vi alguém falando aqui. Obrigada, Tere. Obrigada. Que bom, eu tô achando uma delícia sentir vocês participando aqui, participando dessa conversa, porque é isso, eu gosto dessa ideia de conversa. Eu sei que só tô eu aparecendo aqui no vídeo, mas eu gosto dessa ideia de que eu não tô sozinha aqui, de que a gente tá fazendo isso juntos. Sim, Gorete, o tempo é um sábio mestre, né? O tempo é um sábio mestre, o tempo realmente nos acolhe, nos cura, né? Nos ampara. Vamos lá. E aí eu trouxe a resiliência, né? Porque eu penso assim, quando a gente fala de luto, a gente fala desse processo todo que eu acabei de explanar, né? Dessas fases todas. E aí existe essa condição humana, essa característica humana chamada de resiliência, que conversa muito com quem consegue chegar na fase de aceitação do luto. Então, quem chega na fase de aceitação do luto, tá ali, ó, flertando com a resiliência. Trago a definição de resiliência: ato de retorno de mola, elasticidade, ato de recuar, poder de recuperação. Essa é a definição do dicionário para a resiliência. A resiliência é um termo que vem da física e se refere à capacidade dos materiais resistirem a forte impacto, resistirem ao choque, tá? Resiliência é um termo que vem da física e que significa isso. É o resistência a impactos, a choque, tá? Então, na psicologia, esse termo aparece ligado ao conceito de trauma psíquico, de traumatismo, e aos recursos internos que nos permitem ultrapassar um determinado acontecimento traumatizante. Seja ele uma guerra, e aí eu vou falar de algo que todos nós que estamos aqui experimentamos e ainda estamos experimentando de forma resiliente. Uma pandemia. Uma morte, ou situações de agressão, de violência. Tudo isso são traumas, tudo isso são situações traumáticas. Então, a resiliência é a organização de recursos psíquicos, de recursos internos que nos possibilitam respondermos a esses traumas, respondermos a essas situações traumáticas. Tá? Então, eu consigo reconhecer a resiliência em muitos de nós. Eu consigo reconhecer a minha resiliência, a minha forma de lidar ou de elaborar com situações de crise, com situações complexas, com situações de choque mesmo, de trauma, né? Então, a resiliência é esta capacidade de conseguir reagir, responder, reerguer-se ou reelaborar a partir de uma situação traumática. Então, nós vivemos em uma sociedade, em um planeta resiliente, porque estamos ainda vivenciando, né? Mas acabamos de passar por um período de 2 anos que na história da humanidade é uma vírgula, né? Mas de um período de pandemia, onde muita gente perdeu muita gente. Onde foi demandado muito de todos nós, né? A gente perdeu por algum tempo a nossa possibilidade de circular, de ir e vir. Porque a gente precisava ficar restrito, isolado, para se proteger e proteger os outros. Né? Então, foram muitas mortes. Né? Literalmente, muitas mortes, muito luto.
E aí a gente está conseguindo ser resiliente, sim. Estamos conseguindo nos reerguer, estamos conseguindo nos reelaborar, estamos conseguindo reconstruir a nossa forma de vida, né? Então, tem uma historinha que é assim, sabem a pérola? A joia mesmo, a pérolazinha. Uma pérola, aí eu vou ler pra vocês isso aqui, tá? Uma pérola é o resultado da reação da ostra à agressão de um grão de areia. A pérola ela é o resultado de uma agressão. A ostra ela é invadida. Ela é invadida pelo grãozinho de areia que machuca a ostra, mas a ostra, como forma de cicatriz, cria a pérolazinha. A pérola ela é a resposta a um trauma. Vejam que interessante isso, né? E aí cada um pegue para a sua vida, para a sua própria história. Tal como a ostra tem a capacidade de transformar um áspero grão de areia em algo valioso, também o ser humano, perante um acontecimento marcante e sofrido, poderá descobrir capacidades que desconhecia e revelar uma enorme força perante situações que a partida só poderiam conduzir à fraqueza. É interessante, né? Porque de fato a resiliência humana, né? Quando a gente experimenta isso, tendemos a acessar recursos e potências que a gente desconhecia. Tipo, meu Deus, eu não sabia que eu ia ter condições de fazer isso. Eu nunca imaginei que eu faria isso. Que eu daria a volta por cima, que eu superaria tal situação, né? A gente descobre na gente mesmo, né? A nossa própria potência, a nossa própria pérola, a nossa própria forma de gerar algo precioso, algo potente a partir de uma situação difícil. Deixa eu ler aqui que agora te trouxe. Consegui passar pelo luto do meu pai. Estava lutando para deixar o vício do cigarro que usava por 28 anos. É isso. É isso. Gratidão à minha fé. É isso. E a você mesma, né? Porque isso é um exemplo de resiliência. É um exemplo de resiliência porque foi preciso uma força interna para que isso acontecesse, né? Então vamos lá, deixa eu só ver aqui. Vamos lá, os fatores da resiliência, só de aspectos gerais, porque a gente já está nos últimos minutos da nossa live. O tempo passa que, meu Deus, eu nem acredito que passou tão rápido. Mas vamos lá, os fatores predominantes no movimento de resiliência, né? Quando um ser humano está experimentando esse processo, né? É o seguinte, é a administração das emoções, ou seja, uma pessoa resiliente, ela tende a ter essa habilidade de se manter sereno, de se manter serena diante de um problema, de um conflito, de uma situação difícil. E também tem a capacidade de usar as pistas e ler as outras pessoas para saber o que fazer. Então, geralmente, uma pessoa resiliente é uma pessoa muito centrada nesse sentido, né, da gestão das próprias emoções, né? É uma pessoa que consegue observar o entorno, consegue articular atitudes ou ações em situações de crise, em situações que demandam um pouco mais da gente, né? Então, uma pessoa que tem uma característica de resiliência muito potente, geralmente também é uma pessoa que controla os impulsos. Não é uma pessoa muito impulsiva, não tende a ser uma pessoa que é levada pelo rompante da emoção, que entra no desespero. Não, uma pessoa resiliente ela tende a isso, a ter um centramento e uma observação do contexto da situação onde está ali, precisando de alguém que... Peraí, minha gente, peraí, vamos organizar isso aqui, né? Então, o navio está afundando, tem que ter a pessoa que faça a gestão do caos ali, a gestão da crise, né? Então é muito isso. A pessoa resiliente também tem uma característica de ser otimista, né? Que é a crença de que as coisas podem melhorar, de que a gente pode encontrar uma solução, de que a gente vai encontrar um caminho,
de que a gente tem esperança. Meu Deus, esperança é algo muito precioso em quem se é resiliente, em quem acredita em transformações, em quem acredita, enfim. É a convicção e a capacidade de confiar no seu destino, de confiar que existe, né, uma regência, uma potência, né, maior do que o nosso entendimento racional, cognitivo, né? Então a resiliência ela também anda muito, ao meu ver, muito conectada com a fé, com a confiança de que não estamos desamparados, de que não estamos desamparadas absolutamente nunca, principalmente em situações de crise, em situações mais intensas, em situações mais difíceis, né? Então, a resiliência também traz um olhar da empatia, né? Que significa a capacidade de poder compreender, de poder entender como o outro está se sentindo, né? De poder agir quando diante de alguém que está muito agitado, muito exaltado, muito triste, né? Então, a empatia é um sentimento, né? Uma característica dos resilientes, mas não só dos resilientes, né? Daqueles que conseguem, de fato, se disponibilizar a estar junto do outro, né? A entender o momento, o espaço, o ritmo do outro, né? Então, o processo de resiliência, ela tem muito essa característica, né, de uma autoeficácia, né, de uma autoconfiança. E eu diria que está muito relacionado a um autoconhecimento, né? Porque quando eu reconheço as minhas próprias potências, no que é que eu sou boa, no que é que eu tenho habilidades, no que é que pode mandar para mim que eu resolvo. E isso é autoconhecimento, né? E isso é algo muito precioso para momentos de crise, para momentos difíceis, para momentos de luto. Porque aí eu sei onde é que estão as minhas forças. E no momento em que eu chegar na aceitação do meu luto, da minha perda, eu vou poder lançar mão do que eu tenho de potente em mim. Entende? Então a resiliência está muito associada a isso. A autoconfiança é a maior característica do comportamento resiliente, pois a superação só acontece quando, antes de tudo, você acredita no seu próprio potencial, quando você acredita nas suas próprias capacidades de agir em prol de algo bom para você e para o coletivo, entende? Então vamos lá. Como é que vocês estão aí? Deu pra gente capturar também o que é essa resiliência? Deu para vocês olharem um pouquinho para a própria resiliência, para o que opera dentro de si também? E aí, se a gente tenta fazer um link, se a gente procura fazer um link com o nosso olhar espírita, né? Com o nosso olhar da doutrina, a gente consegue compreender que a espiritualidade nos ensina isso o tempo inteiro, né? Nos convida a sermos resilientes diariamente. Diariamente. Né? Porque todo dia a gente pode fazer diferente. Todo dia a gente pode fazer melhor. Todo dia a gente pode fazer o bem a si e ao outro. Todo dia. Todo dia a gente pode entrar em contato com a nossa resiliência, né? E ok, se em alguns dias eu não estou muito legal. Faz parte também. Não é de um lugar de exigência e de cobrança que eu estou colocando isso. Entendam. É muito de um lugar de consciência, de autoconfiança mesmo, de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento inclui, inclusive, o entender quando eu não estou legal. E respeitar quando eu não estou muito bem. E aí eu entendo o que é que eu preciso quando eu não estou muito legal. Como eu me conheço, eu sei o que é que eu posso fazer. Aí eu preciso ficar quietinha. Eu preciso
ouvir uma música. Porque eu sei que vai passar. Porque eu sei que no outro momento eu vou melhorar. Então, autoconhecimento, tá? Eu trago uma frase também do Confúcio, um filósofo estoico das antiguidades. Eu sou bem chegada na filosofia, assim, eu gosto dessas coisas. A nossa maior glória não é nunca cair, mas levantarmos-nos de cada vez que caímos. Essa é a nossa maior glória. É termos a capacidade de levantarmos-nos a cada queda. Eu acho que Confúcio conseguiu amarrar bem esse tema aqui pra gente. Como é que vocês estão? Fizemos exatamente 1 hora de live agora. Meu coração está transbordante de alegria e gratidão por esse espaço, por essa oportunidade, por essa partilha. Estou muito feliz de ter visto tantas pessoas queridas e tantas pessoas aqui engajadas, interagindo, comentando. Eu estou muito grata mesmo, muito feliz, muito honrada por esse espacinho, tá? Então, muito obrigada a vocês que assistiram. Obrigada a você que assistiu ao vídeo gravado no nosso YouTube, no nosso blog, aqui no nosso IGTV. Muito obrigada. Compartilhem, tá? Compartilhem, porque essa live vai ficar salva. Essa live fica salva nos nossos canais. Essa live fica salva aqui no nosso Instagram, vai para o nosso YouTube, fica salva no nosso blog, tá? Então compartilhem, levem para outras pessoas essa mensagem, levem para aquela pessoa que você pensou aqui enquanto estava ouvindo, enquanto estava vendo a live, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Olha só, pra gente ir finalizando, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente falta bem pouquinho pra gente concluir as obras da nossa casa, da nossa nova sede, tá? Então, se vocês quiserem, puderem contribuir, aqui no nosso Instagram tem o como você pode contribuir, tá? Pode ser por Pix, pode ser por outras formas de contribuição. Então, entra em contato aqui com a nossa casa. Se você quiser fazer um Pix no valor que você puder fazer para contribuir com a nossa obra, manda, a nossa chave Pix é doacal, né, doação sem o cedilha e sem o tio, @quintadeluz.com.br. Essa é a nossa chave Pix, tá bom? A gente fica muito grato, muito feliz, todo mundo, a gente não vê a hora de retornarmos para os nossos trabalhos na fisicalidade, podermos nos abraçar, podermos nos ver, tá bom? Muito grata, muito feliz, agradeço a espiritualidade amorosa que nos guarda, que nos ampara, que nos guia, que possamos fomentar cada vez mais espaços como esse, de resiliência, de amparo, de acolhimento, de compreensão, de ampliação das nossas consciências, que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz, tá? Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês e até breve, até breve.